Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para quem Jesus falou este evangelho, que São Lucas nos narrou, como é que Jesus coloca essas diligências para nós? No Sermão da Montanha, em Mateus, a proposta do Senhor é: sede perfeitos, quando vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui em Lucas, Jesus diz que seus discípulos devem ter a largueza de Deus, a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus. Não basta ser seguidor do Senhor se não tivermos dispostos de imitá-lo, A religião não é para nos separar do mundo. A religião está em vista do agrado de Deus, como acabamos de falar no Oremos. E a religião está em vista da imitação da divindade. Acabamos de cantar o Salmo, aliás, foi lido, infelizmente, onde temos uma descrição de Deus. Deus é compassivo, clemente, paciente, carinhoso, generoso, não tem nenhuma estreiteza, nenhuma tacanhice, nenhuma riqueza. Deus, o Deus vivo de Israel, é essencialmente largo, amplo, disposto. Então, essas palavras do Senhor, elas não entram dentro de nós de uma hora para outra. O aprendizado da imitação de Deus tem que começar em casa, no colo. Então, se você escolheu gerar família no dia do seu casamento, foi perguntado: você está disposto de gerar filhos? É claro que o casal disse sim, porque se tivesse não, o padre não podia dar a bênção. E agora? Você está dando conta do recado? Criar filhos ao modo que Deus quer. Os filhos não são nossos. Deus dá e tira a hora que Ele quiser. Então temos que prestar um serviço válido, que deixe marca. E o serviço de imitar a Deus começa dentro de casa.
Depois a gente tem a ajuda generosa dos catequistas. E é claro que você não vai fazer da sua casa uma paróquia. A casa é a casa doméstica. A igreja da tua casa não é paróquia. É você e as pessoas que estão em casa, que se esforçam de imitar a Deus. Então, a lição não é uma lição escolar, é uma lição testemunhal. Talvez o pai e a mãe não precisem dizer nada, mas como os filhos começam imitando os pais, aprendendo dos pais, então a lição será bem dada. Desculpem. Então, a escola doméstica é, antes de tudo, um testemunho. Começa nas relações familiares. Ensinar generosidade, renunciar ao próprio direito, repartir o que tem, distribuir, não ser apegado a nada, porque nada nos pertence. Tudo que temos pertence ao Senhor. Por isso, se alguém te pede o manto, dá também a túnica. Não vire a cara para quem pede emprestado. Seja mão aberta. Você não vai perder nada, porque tudo que você tem foi Deus que deu. Então você mesmo pode imitá-lo e dar também. Então vejam, irmãos e irmãs, que a ideia de Jesus é fazer com que seus discípulos aprendam com Deus. Com Deus. A religião não é para nos separar dos outros. A igreja não pode ser uma panela de privilegiados, um grupinho asqueroso de gente do nariz empinado. A igreja é um povo mergulhado no mundo, e a sua diferença é a imitação de Deus. Por isso Jesus sempre fala: o que você faz de novo ou a mais quando você ama os que te amam? Nada. Não vai ter recompensa nenhuma, porque já foi paga. Os pecadores também amam os pecadores. Os pagãos também amam os pagãos. Os pecadores também fazem empréstimo, doam as coisas. E aí? Cadê a sua diferença? Onde está a nossa diferença? Está na imitação do nosso Deus, que nos enriquece de tantos bens, além do maior bem, que é o seu Filho, que nos deu a sua vida e derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Então hoje o desafio da palavra do Senhor é nos desafiar a imitar o nosso Deus. Um Deus generoso, disposto para o perdão, disposto para relevar, disposto de dar mais do que merecemos. Isto tudo, irmãos e irmãs,
exige de nós uma constante preocupação, que é a qualidade da nossa oração. Onde você vai aprender essas atitudes? No catecismo? Na Bíblia? Não. Na oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que vê o que está escondido, e Ele vai te recompensar. Então significa, nós nos tornamos discípulos de Jesus quando damos conta de pôr-se diante do Senhor. Olha, hoje eu fui estreito, fui ridículo, calculei tudo, fechei a mão, fechei a cara, fechei os olhos, fechei a boca, tudo contrário do batismo, porque o batismo curou a nossa cegueira, curou a nossa surdez, curou a nossa mudez, curou o nosso coração, e nos tornamos filhos e irmãos. Então já está na hora de nos desafiarmos para imitar o Senhor. A primeira leitura de hoje foi muito sugestiva. O rei Saul perseguiu Davi, que era seu assistente. Davi teve chance de matá-lo. No entanto, não quis levantar a mão contra o rei de Israel. Davi então nos mostra um homem capaz de ser generoso com aquele que Deus ungiu para ser o rei do seu povo, e não matou o rei Saul. E quando o rei Saul foi matado numa guerra com os cananeus, Davi fez luto e chorou amargamente. Então, irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho hoje nos desafia a imitar o nosso Deus. Cada dia, quando estivermos na porta fechada, temos que nos indagar: por que eu não fiz hoje o que todo dia devo fazer? Abrir o coração, pôr ele diante de Deus e deixar Deus corrigi-lo. Porque enquanto estamos nesse chão, fala mais alto a nossa natureza terrena. Embora pelo batismo todos nos tornamos homens espirituais, destinados para a vida perene, mas não podemos, temos que vencer o homem terreno, dispondo o coração para ser educado pelo Espírito de Jesus ressuscitado. Ninguém disse que é fácil a condução da vida familiar, a administração da igreja doméstica, mas é lá que começa o verdadeiro culto de Deus. Todos aprendendo a imitar as medidas de Deus, que é misericordioso, compassivo e generoso.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.